Boa noite a todos presentes, a todos os de casa. Hoje é a minha primeira vez aqui no centro presencialmente. E na época da pandemia a gente colaborou à distância, né? Fiz algumas falas pelo canal no Instagram, mas estar novamente voltando a essa nova normalidade é muito importante, né? Porque a gente sente falta do olhar, a gente sente falta do calor humano. E para quem está aqui na frente falando, é diferente quando a gente fala numa tela de celular. E os nossos filhos estão, né, a todo tempo agora fazendo esse movimento. Então, veja como é difícil, né, para a gente. Então, esse movimento de retornar, mesmo que com todos os cuidados, a distância, é muito importante. E fico muito feliz pelo convite de estar aqui, né? Estou entre amigos, sinto uma energia muito boa. E a fala da Bruna, né? No início aqui ela trouxe uma frase que é a palestra de hoje, que depois a gente vai buscar ela novamente. Então as coisas estão sempre em sintonia, né? Quando eu escolhi esse tema em razão de um livro que eu comecei a ler agora, estava lendo ele estudando, que é um livro da Sueli Schubert, que é Obsessão e Desobsessão. E é um livro bem bacana, bem interessante, um livro bem antigo já. Não é um livro psicografado, é um livro escrito por ela a partir dos estudos que ela fez no Rio de Janeiro, no centro que ela trabalhou por mais de 50 anos. Então ela trouxe, né, as experiências dela no período em que ela estava lá no centro, nas mesas mediúnicas, nos trabalhos de desobsessão. E ela trouxe isso nesse livro. E aí eu trago então, o que me chamou a atenção no livro dela foi esta palavra aqui, a desobsessão natural. E é isso que a gente vai tratar hoje. Ou seja, o que seria essa desobsessão natural, né? Que a gente sempre pensa em desobsessão como sendo algo, um processo que vem de fora. E a gente vai fazer um movimento diferente hoje, vai tentar olhar que essa desobsessão natural, ela é possível para cada um de nós e é possível a todo instante e só depende de nós, tá? Então, primeiramente, a gente precisa compreender o quê? Quando a gente fala em obsessão, em desobsessão, a gente está falando em obsessão. A obsessão, ela tem vários níveis, né? Nós temos a simples influenciação, até a possessão, até a fascinação, ou seja, são vários níveis, né, de processos obsessivos. Então, a gente não vai entrar nessa questão, mas o processo de obsessão ele pode acontecer de várias formas. Então, ele pode acontecer entre desencarnado e desencarnado. Então, no mundo espiritual pode acontecer, e é muito comum isso, né? Aquela influenciação de desencarnado para outros grupos de desencarnados. A influenciação também pode acontecer, e geralmente quando a gente fala em obsessão, a gente pensa nessa ideia do desencarnado para conosco aqui, né, na Terra, encarnado. Então, a influenciação que eles têm com nós. Isso é uma forma também. Mas nós também temos a obsessão nossa para com eles. Isso é muito comum na época do desencarne, da morte, onde o familiar não consegue liberar, né, essa passagem, a saída para que esse familiar faça essa transição. Então, esse excesso de pensamento, esse excesso de apego, né, está sempre chamando mentalmente, aquela ideia, sem nenhum julgamento, mas aquela ideia de deixar o quarto sempre como estava, aquilo tudo de alguma forma prende esse espírito também aqui. E é uma forma de obsessão. Então não é um sentido de obsessão para fazer o mal, não é isso, mas é uma influenciação que nós também fazemos para com os espíritos que já partiram. E existe uma outra forma de obsessão, que é a obsessão nossa para com o outro encarnado. A obsessão que eu faço para com a Bruna, para com a Gabi. Isso a gente faz diariamente, essa influenciação a gente faz a todo instante. Seja em nossa família, seja na relação de trabalho, seja com os nossos filhos, com os nossos pais. E isso muitas vezes interfere na forma dessas pessoas viverem. Então, olha só, é outra característica da obsessão entre encarnados. E existe uma outra obsessão, que é a auto-obsessão, que é aquela em que eu faço comigo mesmo. E tem consciente e inconsciente. Exatamente, e a maioria das vezes é inconsciente. Mas como assim eu me auto-obsediando? É o que mais acontece, gente.
É aquele excesso de pensamento negativo que nós vamos criando dentro de nós mesmos. E nós vamos, nós mesmos, fazendo com que o nosso pensamento fique sempre numa repetição negativa. E qual é o problema dessa auto-obsessão? Ou seja, nós, não tem ninguém de fora nos influenciando. Nós estamos abrindo as portas para quem? Para que alguém de fora, né? Para que essa influenciação externa chegue até nós. Então, todo o processo obsessivo, ele inicia pela auto-obsessão. Aí é que está a grande questão. Bom, se ele inicia pela auto-obsessão, então a cura deve estar por aí também. É isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Kardec, então, faz essa pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, na 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Ou seja, nós somos influenciados? E aí eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ai, a gente ouvir isso dá até uma coisa, né? Assim, mas como? Eu tenho liberdade de pensar, de agir. Será? Será que a gente consegue identificar o que é nosso e o que é influenciação? E aí Kardec vai numa outra pergunta e diz assim, tá, mas então o que é nosso e o que não é? Daí os espíritos dizem, olha, não tem como a gente precisar, mas, de regra, os primeiros pensamentos são seus. Sabe aquela intuição que vem? Isso é teu. Depois disso pode haver uma influenciação. Então, se você quer saber assim, o que é meu mesmo, o que é natural meu, aquele insight inicial é teu. Aquilo é puro. Depois nós podemos estar tomando decisões a partir de influências, tanto positivas como negativas. Ou seja, eu tenho um insight negativo, eu tenho um insight aqui de fazer algo ruim, esse é meu. Mas depois a minha proteção me auxilia e vai me induzindo a retornar um pensamento positivo e eu não faço aquilo. Agora, o meu primeiro impulso seria negativo. Então, essa é uma influenciação positiva. Mas nós temos a negativa, que é aquela em que eu tenho uma primeira perspectiva boa e depois eu tenho uma influenciação negativa e eu saio do caminho. Sabe aquele desejo de não fazer e eu acabo fazendo, né? Aquela tentação. O Chico falava, né? O Chico Xavier dizia que a tentação é um cachorro que corre atrás de nós e a gente corre dele torcendo para ele pegar a gente. A tentação é assim, a gente está correndo da tentação e torcendo para ela pegar a gente, né? Por quê? Porque dá prazer. A tentação traz desejos, traz prazeres, questões carnais. Então a gente tem vontade de fugir, mas também ao mesmo tempo quer tropeçar para ela pegar a gente. Então tudo isso tem uma participação também de influenciações. Então isso daqui, se a gente levar ao pé da letra, nos deixa pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha. Assim, cara, como eu tenho que vigiar? Né? Vigiai e orai. Ou seja, a vigilância ela é 24 horas. Difícil de ser feito. Mas esse é um dos caminhos. Ou seja, vigiar o que realmente é meu, o que eu estou sendo influenciado, e não só pela espiritualidade, mas influenciação entre nós também, né? Questão de induzimento, de pensamentos e opiniões. Muitas vezes mudam as opiniões em razão de outros induzimentos. Então, se a gente parar e perceber, a gente vai muitas vezes trilhando caminhos que não são nossos. A gente vive muitas vezes a vida dos outros. A gente vive a vida que os outros querem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem eu sou, o que eu quero. Porque, gente, quando a gente vem para cá, a gente reencarna, a gente assume um propósito na vida. Cada um tem o seu. E esse propósito só pode ser cumprido por você. É individual. O que é, não sei, mas cada um sente o que é. E quando a gente sai fora desse caminho, que é o nosso propósito, nós temos uma grande aliada que nos chama para o caminho, que é a dor, o sofrimento. O sofrimento é um sinal de que você está fora do teu caminho. E aí você tem que olhar assim, tá, para onde que eu preciso voltar? O que é que eu fiz de errado? Porque o meu propósito, que eu não sei qual é, eu pressinto que seja esse. Agora, como que eu faço para voltar para esse caminho? Se eu estou aqui, está doído. É uma relação difícil, é isso, é aquilo. Aí eu começo a olhar para ver todas as consequências daquilo que eu fiz. E aí eu vou ter que ir aos poucos ir retornando, né, para o meu caminho.
E é tão incrível que quando você volta para aquele caminho que tu acha que é o bom, o real, aquele que é o teu caminho, as coisas vão se harmonizando, as coisas vão melhorando, né? Então tu vê que você estava pode ser uma questão de profissão, questão de relacionamento, questão de postura com família, qualquer coisa. Tudo aquilo que te incomoda, toda aquela dor é um sinal de que você precisa olhar para o caminho que tu está fazendo, para a trajetória que tu está seguindo. Tá? Então isso é individual, não tem receita, não tem como alguém dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado. Cada um de nós tem que parar e perceber qual é a trajetória individual de cada um. Mas o que é a obsessão? Então no Evangelho, eles trazem, os Espíritos, esse conceito. A obsessão é a ação persistente. Então vejam, é uma ação persistente, não é simplesmente uma influenciação e não faz mais. É uma persistência daquele que está obsediando. Então ele tem um domínio no pensar, um domínio no agir. Tá? De um espírito mau, vamos aqui... lógico que isso foi escrito há mais de 150 anos, mas de um espírito que está numa condição de fazer o mal. Mas não é que seja um espírito mau, seja um irmão que está numa condição de fazer o mal. Porque nós também não estamos numa condição de fazer o bem. Porque se a gente estivesse numa condição tão boa, a gente não estava aqui. Pelo menos eu não vejo ninguém aqui com asinha de anjinho voando por aí. Né? Se a gente está aqui, provas e expiações, é porque nós temos coisas a cumprir. E o próprio Kardec traz, os espíritos trazem, de que o bom espírita não é aquele perfeito. O bom espírita é aquele que está buscando se melhorar. Então eu posso concluir de que todo espírita é imperfeito. Porque se o bom espírita é aquele que está buscando se melhorar, significa que todos nós somos imperfeitos. E isso é lógico. Então ninguém está acima da média. Nós estamos todos no mesmo balaio. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, que um espírito, numa situação de maldade, né, exerce sobre um indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influenciação moral, sem perceptíveis sinais exteriores. Então, que são aquelas influenciações que a gente nem percebe. Aquele induzimento no pensamento que a gente nem imagina. Desde situações mais graves, né, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aí você tem, então, uma subjugação, uma fascinação, que são os graus mais elevados da obsessão. Que antigamente isso levava muitos para os hospitais psiquiátricos. Porque nós não tínhamos a compreensão que nós temos hoje, e muitas loucuras que eram diagnosticadas eram loucuras a partir de obsessões. Ou seja, a obsessão era tão forte, o espírito tinha um domínio total daquele indivíduo, que ele sofria um abalo biológico. Ou seja, a mente dele, o organismo dele sofria uma perturbação também. E ele era muitas vezes internado na loucura. Mas ele não tinha uma loucura, ele tinha um processo de obsessão. Então hoje é muito mais fácil você identificar isso. Mas naquela época não. Então os hospitais psiquiátricos tinham muitos doentes que não eram doentes de corpo, mas eram doentes de espírito. Não eram doentes biológicos. Eles chegavam a ter uma doença biológica em razão de um processo obsessivo anterior. Tá? E aí quando a gente está num processo obsessivo, isso gera efeitos emocionais, efeitos psicológicos, efeitos físicos, orgânicos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai buscar ajuda. E para onde a gente vai? Medicina. Né? Ou vai para onde? As terapias tradicionais ou as terapias alternativas. Psicólogo, psiquiatra, vai para o reiki, vai para o passe, vai para as terapias holísticas, ou vai para um processo de desobsessão, que eu não sei se vocês têm aqui na casa, tem, não são todos os centros que têm os momentos, né, as reuniões de desobsessão, mas tem centros que têm. Então, muitas vezes, a gente busca ajuda nesses locais. Qual é a questão que tem que ser observada? Tanto por quem está trabalhando no processo de desobsessão, como
por aquele que está buscando a desobsessão. É que tanto a medicina tradicional, como as terapias, como o processo de desobsessão, eles vão trabalhar muitas vezes no efeito. Ou seja, a medicina me dá um medicamento e eu diminuo a minha dor. No psicólogo, muitas vezes eu consigo baixar a ansiedade, consigo entender algumas coisas. Vou fazer um reiki, organizo a minha energia, fico uma semana bem, depois volta tudo. Por quê? Porque a causa ainda está machucada. A causa não foi vista. Esse é o problema. Tá, e quando eu vou no centro e faço uma desobsessão, é importante? Claro que é. É fundamental. Agora, só isso resolve? Não, gente. É muito comum as pessoas virem para o centro, num processo de desobsessão, e aí é feito esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, um trabalho muito sério, desgastante para quem faz, e um mês depois a pessoa volta dizendo que está tudo igual. Aí pergunta, e o que tu fez, criatura? Nada. Ou seja, não vai mudar nada. Porque se você não muda aquilo que chama a obsessão, ou aquilo que permite a influenciação, não vai mudar nada. Tu vai ficar a vida inteira vindo para o centro fazer procedimento de desobsessão. Só vai dar trabalho para os outros. Então isso daqui é a gente colocar sempre a responsabilidade no terceiro, no outro. E onde é que está a responsabilidade, gente? As causas da obsessão. Livro dos Médiuns. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Está aqui. Então por que a gente é obsediado? Em razão da nossa imperfeição moral. Adianta eu fazer 1.500 coisas externas? Se eu mantenho aquela minha postura moral baixa, não adianta nada. O que é o processo obsessivo, gente? Tem um livro, Ação e Reação, psicografado pelo Chico, né, do André Luiz. Aonde, em um determinado momento do livro, o Silas, acho que vai levar o André Luiz para conversar com dois obsessores de uma família. E aí o André Luiz pensa assim, cara, a gente vai conversar com eles. Daí o Silas, que é o responsável lá, né, diz sim, a gente vai conversar com eles para você entender como que é a obsessão. Porque esses dois estavam obsediando uma família toda. E aí o André Luiz vai, e o Silas começa a conversar. E o diálogo é extremamente assim, de alto nível. Esses obsessores não são pessoas, não são espíritos que não têm conhecimento. Eles são espíritos com muito conhecimento. Com tanto conhecimento que eles sabem como chegar até você e te dominar. Mas o que motiva eles é o ódio, a vingança, é a raiva. Mas eles são espíritos com muito conhecimento. E aí, o que chama a atenção no diálogo é o seguinte. Eles dizem que, eles falando para o André Luiz, assim, que é muito fácil a gente induzir alguém. É muito fácil a gente tomar a vida de alguém. É muito fácil eu conduzir a tua vida. Basta eu descobrir qual é o teu desejo central. Porque todo mundo tem um desejo central. Na verdade, é o principal foco nosso de fraqueza. Todos nós temos as nossas principais fraquezas. Eu sei qual é a minha. E é uma luta para vencer ela. Tem pessoas que têm fraqueza com relação à questão do dinheiro, tem pessoas que têm com questão de vício, questão de relacionamento, ou seja, qual é o teu desejo central? O teu desejo central está ali dentro de ti, teu espírito está ali e aquilo é uma brasa que está ali, não está pegando fogo, é uma brasa que fica ali. O que a obsessão faz? Eles chegam e fazem o quê? Assopram essa brasa. Então, se a tua questão é a questão da sexualidade, eles vão fazer o quê? Vão assoprar a brasa, ou vão facilitar, ou vão colocar no seu caminho facilidades, tentações nesse sentido. Porque aquela é a tua fraqueza. E se você não sabe que aquela é a tua fraqueza, você vai. Porque assim, como o mundo está bacana, está dando tudo certo para mim. Na verdade, muitas vezes tu está sendo conduzido. Então, eles falam que quando a gente percebe, e eles percebem porque, que é a próxima que eu vou trazer, está aqui. Porque
Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, os espíritos, pelos nossos desejos, que não são exteriorizados, pelos nossos pensamentos, que eu não sei o que vocês estão pensando, mas eles percebem. E são esses pensamentos, são esses desejos, a chave do Wi-Fi para que eles acessem nós, para que eles nos manipulem, para que eles acessem o nosso desejo central. E aí eles conseguem nos manipular. Então, como é que a gente evita isso? Primeiro, percebendo qual é a nossa fraqueza. Porque se eu não sei qual é a minha fraqueza, cara, eu vou ficar vivendo igual uma folha, o vento vem, me joga para cá, o vento vem, me joga para lá, e eu estou sempre indo conforme o mundo me leva. Então eu preciso entender que não são as minhas ações exteriores, mas aquilo que eu penso e aquilo que eu desejo é o que vai atrair a influenciação. Ou seja, tu quer saber qual é a tua parceria espiritual? Observa o que tu pensa. O teu pensamento atrai a tua parceria espiritual. Não é o que tu faz, é o que tu pensa. Difícil, né? É extremamente difícil. Por isso que não escapa ninguém daqui, gente. Porque a gente pensa coisas e eles captam isso. E aí eles vêm e nos influenciam. Então não adianta eu fazer... Claro, não é que não adianta. É extremamente necessário eu fazer caridade, sair, fazer um monte de coisa boa. Se lá dentro eu estou com um pensamento distorcido, essas ações que eu faço não vão impedir a influenciação espiritual. Então eu posso estar obsediado, influenciado, mesmo fazendo um monte de ações boas, porque são ações apenas exteriores. O íntimo continua, ou seja, a brasa continua acesa. Tá? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, a mão, simbolicamente, é aquilo que constrói tudo. E é aquilo que destrói também. Os espíritos não têm essa necessidade do corpo e da mão como nós temos. Eles constroem e destroem tudo a partir do pensamento. Então, tudo o que pensamos, toda a comunicação feita pelos espíritos entre eles e deles conosco e de nós com eles é a partir do pensamento. Não é nem a partir da fala. Tanto que as orações que a gente faz, a gente não precisa falar. A gente mentaliza. Esse pensamento já é uma onda que acessa lá. E aí, o Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, tudo aquilo que eu sou, ou tudo aquilo que eu penso, reflete aquilo que eu sou. Isso nos dá uma responsabilidade imensa, porque não adianta a gente ficar se fazendo de bom samaritano, se aquilo que está dentro de mim não é tão bom assim. Então, primeiro eu tenho que dar uma olhadinha lá dentro, como que eu estou agindo, como que eu estou pensando, como que eu estou refletindo, o que que eu estou sentindo. E depois, isso é uma consequência. Né? Eu consigo organizar isso, consequentemente, a minha vida, o meu exterior vai mudar. Então, eles trazem isso. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. A desobsessão natural, então, se dá pelo autodescobrimento, pela mudança de pensamento, que ocasiona a mudança das ações e das vibrações, afastando a influenciação espiritual. Então, o que é a desobsessão natural? Que é acessível a cada um de nós, independentemente de religião. É o quê? Você organizar o teu pensamento, é você pensar adequadamente, pensar bem. Se você pensa bem, a tua brasa fica apagadinha. E se você pensa bem e a tua brasa está apagadinha, você não dá acesso a nenhuma influenciação. E aí você tem uma autonomia, você vive pelo aquilo que você quer. Então eu não preciso de ninguém para me desobsediar. Ah, mas eu vou no centro, é importante? Sim, no primeiro momento é. Só que depois é contigo, não é mais com a casa. Não são mais com os médiuns. É com você. E aí você tem que fazer o teu papel. Eurípides Barçanufo diz que aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Então,
ele traz um caminho. Qual é o caminho, então, para eu conseguir? A questão de compreender, né, qual é essa proposta do Evangelho. E aqui eu trago uma ideia de que o Evangelho não é um livro. O Evangelho não é o livro que está na prateleira. O Evangelho é a vida de Cristo. Ele é o Evangelho, ele é a Boa Nova. Os livros são apenas uma contação de história do que foi o Cristo. Mas o Evangelho é o Cristo, é a Boa Nova. Então, ele é o exemplo, ele é o guia. Kardec vai pedir qual é o Espírito mais perfeito que habitou a Terra. Eles vão dizer categoricamente que foi Jesus. Ele é o guia. Então, se eu quero organizar a minha vida, eu preciso seguir algumas orientações, ou talvez todas. Vamos dizer algumas, porque seguir todas é difícil. Mas algumas principais que Jesus trouxe. E aí, isso é possível? É. Tanto é que já teve alguém que fez. Que é esse cara aí. Apóstolo Paulo. Que nem era um dos 12 apóstolos, mas foi aquele que deu toda a estrutura para que o cristianismo se alastrasse no mundo. Né? E olha só, para quem não conhece a história de Paulo, tem esse livro, Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, que é muito bonito esse livro, e tem o Atos dos Apóstolos, que vai contar a trajetória dele. Rapidamente, a trajetória de Paulo ele era alguém, doutor da lei, que tinha muito conhecimento e que era perseguidor dos cristãos. Então ele matava os cristãos. E numa dessas autorizações que ele tinha para perseguir os cristãos, 2 anos depois da morte de Cristo, então no 42, né? No ano 42, 32, né? No ano 32, ele vai então com uma autorização para Damasco para perseguir os cristãos. E no caminho de Damasco, vocês já devem ter ouvido, né, a questão do caminho de Damasco, é onde Cristo aparece para ele. E pergunta o que ele quer do Cristo, né? O que tu me procuras? E aí ele cai, fica cego, e ali ele entende qual é a missão dele. Então, a partir daquele momento, ele volta a ser um outro homem. Mas como que ele volta a ser um outro homem? Um passe de mágica? Ele foi no centro, deram um passe, foi na igreja, tomou uma água? Não. Ele vai para o deserto e fica 3 anos meditando para entender o que é a vida dele. Para vocês entenderem quem ele era um juiz da alta corte, como se fosse do Supremo Tribunal Federal. Ele era um dos maiores poderes que tinha. E ele larga tudo e vai para o deserto. E fica 3 anos tentando entender o que tinha acontecido com a vida dele. O que ele quer, o que ele precisa fazer. E aí ele volta do deserto e fica mais 10 anos na cidade dele, de Tarso. Por isso que é Paulo de Tarso, né? Porque ele era Saulo, muda para Paulo de Tarso depois. Ele fica mais 10 anos no anonimato, trabalhando lá como tecelão. Ninguém conhecia. O que ele estava fazendo lá? Tecendo para vender? Ele estava preparando toda a trajetória que viria para ele. Ele estava se autoconhecendo, ele estava expurgando. Porque Paulo não tinha obsessão? Ah, não? Imagina se ele matava os cristãos, ele perseguia. Imagina o que tinha por trás dele. Agora, quem vai afastar isso dele? Só ele. E aí ele precisou de um processo extenso. Ele ficou 14 anos em preparo, porque ele não sabia o que vinha para ele. E aí depois de 14 anos ele sai e começa a divulgar. E aí ele tem 39 açoites, ele tem 3 naufrágios, passa fome, frio, não tinha roupa e viveu mais na prisão do que fora dela. Essa é a história de Paulo. Claro que hoje nós não vamos passar por isso, porque isso foi necessário naquela época. Hoje a gente não precisa mais passar por isso. As nossas dores não são físicas hoje, são morais. Então, esse é um exemplo de que nós podemos mudar o nosso caminho, só que depende de nós. E para isso, a gente precisa voltar para dentro. A gente precisa pensar o que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer. E não leva 1 ano, 2, leva tempo. Às vezes uma encarnação inteira. Então é isso, assim, não tenham pressa, mas comecem. Vamos começar. Começar algum dia. Senão a gente veio para cá para fazer o quê? Vamos ficar repetindo. Então esse exemplo do Paulo é um exemplo que nos chama a atenção. Né? A gente não vai querer ser igual ao Paulo.
Não é isso. Mas é o caminho que ele demonstra que é o caminho que a gente pode seguir, que é o caminho do autodescobrimento, que essa é a desobsessão natural. E só depende de nós, de cada um de nós. Ok, gente? Obrigado pela atenção. Boa noite.